Amém. Glória a Deus. E nós estamos de volta ao curso Fé, no módulo 1, Determinação. Nós estamos parados na 33ª lição. Cada dia, o Senhor Deus nos permite estudar mais um pouquinho dela, que eu estou chamando de parte. O título dessa lição é Fatos sobre a Libertação de Demônios. E hoje nós estamos na 17ª parte, sendo que algumas partes têm A, B e C. E essa eu tenho impressão que também vai dar bastante material, de acordo com o assunto que nós vamos estudar. Nós nunca devemos ter pressa em acabar um curso bíblico, porque a gente não deve fazer um curso bíblico só para dizer que fez. Nós devemos aprender, extrair e meditar, porque a palavra de Deus, ela tem um poder bem diferente das lições que o mundo nos oferece. Por exemplo, você entra num colégio, numa faculdade, você aprende uma coisa, aquilo e acabou. A palavra de Deus não. Ela cresce, ela é Deus, ela é dinâmica, ela tem vida. A própria palavra, o próprio Deus, ele é a palavra é Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então, quando você vai estudando, vai aprendendo, o Senhor Deus vai crescendo o entendimento. Esse curso Fé mesmo, eu escrevi há muitos anos atrás. E sempre que eu vou ministrar o curso Fé, eu aprendo algo. E no início eu ficava assim mesmo. Deve ter acontecido com Pedro, com Paulo, com Mateus. Eles escreveram os evangelhos, escreveram as epístolas, parte da Bíblia. E quando eles meditavam naquilo que escreveram, eu tenho a impressão que o Espírito de Deus abria para eles. Eles devem ter tido essa experiência. Então eu não tenho pressa, eu quero sempre estudar a palavra de Deus. Porque quando eu estou estudando a palavra, eu estou em contato com o Senhor Deus. Jesus disse uma vez: se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei. O que é confessar Jesus? Negar Jesus é confessar a palavra ou negar a palavra. Às vezes nós negamos. Você vai consultar-se, chega lá, o médico examina você e o médico diz: olha, o seu caso não tem jeito. É, doutor, não tem jeito? Não. É, o que eu vou fazer? Mas no coração você está dizendo: não, eu sei, eu vou na igreja, eu vou orar e vou tomar posse dessa bênção. Mas na hora você ficou acanhado. Você negou a palavra. Não, doutor, o senhor está enganado. A Bíblia Sagrada diz que Jesus levou as minhas doenças, levou as minhas enfermidades, e eu vou ficar curado, porque esse é o meu entendimento da palavra de Deus. Ah, missionário, mas eu não tenho um jeito de falar isso para um médico. Então você está negando a palavra. Se alguém negar, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando você confessa a palavra, o que acontece? Na mesma hora, você é transportado para uma audiência pessoal com o Senhor. Você fica face a face com Deus. Imagine você se você pegasse um avião, Silvestre ao avião, e levasse você exatamente ao trono da graça. Você ficasse frente a frente com o Pai. Puxa, eu ia pedir tudo que eu quisesse, Ele ia me dar. Talvez não. Talvez Ele mandasse você estudar a palavra de Deus. Talvez Ele colocasse você na escola do Espírito Santo lá, até que você aprendesse o que direito é seu. Ora, nós estamos na escola do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo os nossos direitos. Então vamos tomar posse da nossa bênção. Vamos assumir o que nos pertence e vamos viver em nome de Jesus. Essa lição é de parte 17 da 33ª, né? E o título é: Quando o Espírito do Senhor se retira, o Espírito mal chega. Coisa séria, hein? 1 Samuel 16:14. Há pessoas que dizem: não, aquele que é salvo para sempre. Foi batizado com o Espírito Santo, ele nunca mais perde o Espírito Santo. Há muitas coisas que eu tenho as minhas dúvidas. Porque na Bíblia eu vejo um pouco diferente. Esse caso que eu vou ler aqui, ele aconteceu com o rei Saul. O rei Saul era um homem escolhido por Deus. Você pode ler a história dele em 1 Samuel, uma história muito bonita. Foi o primeiro rei de Israel, e um rei contra a vontade de Deus. Deus não queria que Israel tivesse que o monarquia, mas o povo não quis. O povo ficou pedindo Deus, ficou pedindo.
Ah, missionário, mas por que Deus deu? O problema é o seguinte, o Kenneth Hagin diz que Deus tem duas vontades para nós. Eu concordo com ele. Ele tem a vontade real e a vontade permissiva. Quando nós não obedecemos à vontade real, nós caímos na permissiva, que ele permite. Agora, só que na permissiva, o Senhor Deus não tem obrigação de nos guardar e nos proteger. Porque ela é, em si, uma rebelião à plena vontade dele. Por exemplo, suponhamos que Deus esteja falando comigo que eu tenho que ir para o Japão fazer a obra dele. Ah, Senhor, é muito longe, é do outro lado do mundo. Leva-se de avião que voa a 1000 km por hora, leva-se um dia para chegar lá. E um povo de outra língua, outros costumes, outra cultura. Senhor, lá não. Me manda para Cuiabá, me manda para Nova York, Buenos Aires. Tudo bem. As portas começam a se abrir, eu começo a bater aqui e dali, e daqui uns dias eu estou lá, em Nova York, né? Na maior nação do mundo, aquele conforto tremendo, ou em Buenos Aires, sei lá mais aonde, mas eu não estou na vontade real de Deus. E aí o Senhor Deus, Ele não tem compromisso comigo não, porque eu estou na vontade permissiva. O Israel pediu um Deus. Deus, nós queremos, um Deus não, um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Queremos ser como as próprias nações. E Deus deu algo contra a vontade dele. Saul. E o Saul foi escolhido, como eu já disse, foi uma coisa bonita, o chamado de Saul, a unção de Saul, e ele realmente era uma pessoa temente a Deus. Mas nem todo mundo consegue se manter dentro da palavra. Às vezes outros interesses aparecem e falam mais alto para aquela pessoa do que a própria palavra. Às vezes é o interesse financeiro. Eu conheço pessoas que eram uma bênção no ministério. Gente que realmente servia a Deus e era usado. Mas aí houve uma proposta financeira. E ele disse, eu estou há tantos anos no Evangelho, ainda não tenho a minha casa própria. Estou há tantos anos no Evangelho, e não, Deus fez ele capaz, Deus o preparou. Não, eu também tenho que ter alguma coisa. Eu conheço casos que eu podia até dar um nome aqui para você. E alguns casos nem sequer estão no Evangelho. Outros estão como que querendo fazer dele um comércio, que é uma coisa grave. Então, há outras vozes que chamam. O outro diz, não, eu tenho que me preparar também intelectualmente. Deus tem alguma coisa? Não. E ele vai, sacrifica a obra, já é capacitado, já é preparado. Ele vai fazer uma faculdade. Depois faz uma segunda. Quando faz uma terceira. Aí tem o mestrado. Depois tem o doutorado. E quando quando ele vê, os anos passaram, e ele simplesmente fez a obra relaxadamente. Aquele título é diploma, mais um diploma que ele teria na parede, mais um certificado, mais um título. E por aí fora vai, mais uma casa, ele quer a segunda, ele quer a terceira, ele já quer a 10ª. Então ele vai lutando para conseguir mais coisas materiais e abandona a palavra. O Saul teve um caso parecido. O Saul desrespeitou a palavra de Deus, e num desses desrespeitos que ele teve, havia o profeta Samuel, que era o que foi usado por Deus para constituir o rei. O Samuel tinha que fazer, tinha uma obrigação a se fazer, né? Naquele tempo usavam um sacrifício. E o Samuel atrasado, o Saul então, ele resolveu, ele era rei, e foi lá e fez o sacrifício no lugar do Samuel. O Samuel chegou e deu uma bronca. Você vê lá em 1 Samuel 15, o Senhor Deus disse assim a Samuel, versículo 11, arrependo de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir
e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda aquela noite clamou ao Senhor. Olha que homem, que profeta, ele amava Saul, ficou triste, e Deus disse que se arrependia de haver colocado Saul como rei. Era a vontade permissiva, não a real, né? E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, anunciou Samuel dizendo, já chegou Saul o camelo, e se levantou para cima a coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugir de vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor Deus, e ao resto, porém, temos destruído totalmente. Então, o Senhor Deus tinha mandado destruir tudo, mas não destruíram. As vacas, as ovelhas, os melhores trouxeram. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declarei o que o Senhor me disse. E disse, fala, e disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça, foste, e o Senhor te vai. Bom, Samuel foi falando, e foi explicando a Saul, e disse o seguinte, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então o Saul tinha que destruir totalmente, mas o melhor ele não quis destruir. E o Samuel foi e falou isso. O que é que aconteceu? Diz o seguinte, e o Espírito, 1 Samuel 16, 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quero dizer, quando o Espírito de Deus sai, o espírito do demônio chega. E meu amigo, vamos parar com essa bobeira que muitas pessoas andam espalhando, que se você foi batizado com o Espírito Santo, nunca mais o demônio entra em você. Claro, se você ficar na palavra, se você permanecer de pé, e você não der lugar para o diabo, ele não vai entrar. Mas não entra mesmo. Agora desvie. Abandone Jesus. Negue a unção que Deus lhe deu. E depois você me conta o que vai acontecer. Eu já expulsei demônios de várias pessoas que outrora foram de Deus. Pessoas que até que, em certo sentido, foram estrelas na mão de Deus. E hoje estavam lá na lama do chiqueiro do diabo. Quando o Espírito de Deus sai de uma pessoa, o espírito imundo vem. Na vida, nós não temos. Ninguém pode, melhor dizendo, ficar neutro. Ou nós estamos com a palavra, com o Senhor, ou nós estamos numa posição em que o demônio entra, arrasa, acaba, e o que é que nós vamos fazer? Com Deus, então, não se tem jeito. Não existe essa parte, não, eu estou neutro. Neutralidade não existe. Enquanto nós não havíamos aceitado Jesus, a Bíblia diz que o espírito desse mundo é que nos conduzia. A pessoa que conhece a palavra de Deus, que ouve a palavra e que não recebe Jesus como Salvador, ela está desprezando, vamos dizer, a sua libertação, a sua paz, a sua saúde, a sua riqueza, desprezando o andar com Deus. E o demônio continua dirigindo ela. A pessoa aceita Jesus. O que ela faz? Não vai mais na igreja, perde o interesse de orar, perde o interesse de buscar a Deus, se esfria na fé, se contamina, o Espírito de Deus vai e abandona aquela pessoa. De repente, ela não sente mais nada. Eu conheço um rapaz, dá um duro tremendo.
Ele levanta 3 e pouco da manhã, madrugada ainda, né? Pega o seu caminhão, faz 4, 5 viagens por dia, chega em casa às 5 da tarde, 6, 7, no outro dia dá lá 3, 3 e meia da manhã de pé. Uma vida louca e viagem grande para poder ganhar o seu trocado. E ele disse para mim um dia, não, eu já fui de Deus, já fui praticamente quase ministro numa certa igreja, mas eu descobri que isso é uma fase elementar da vida. O negócio é ficar bem. Mas bem como? Não, o negócio é ter os bens, prosperar. Ele tem um caminhão, ele mora de aluguel. Comprou o segundo caminhão. Mas de vez em quando se encontra, eu não encontro muito com ele, mas de vez em quando ele me diz, poxa, levei um prejuízo, reformal, tem que pagar isso aqui. Você vê, rapaz, só de imposto pagando isso. Eu não sei o que eu estou fazendo na vida. Realmente ele não sabe. Ele deixou o Senhor. Agora me diga, quem é que está dirigindo esse homem? É o demônio que quer iludi-lo que ele vai ficar rico. Ainda que ele ficasse, ainda que ele tivesse 365 apartamentos, para cada dia do ano ele recebeu um aluguel como salário do dia. Seria bom, né? E o dia que ele morreu, o que vai acontecer dele? Perdeu a mulher? Arranjou uma outra? Tem um filho com uma outra? Agora, os filhos da primeira mulher levou para morar com ele? O garoto me disse, eu vi ele comendo um dia só biscoito. Estava no trabalho dele. E eu conversei com ele, disse, não, eu não tenho tempo de almoçar, e é muito caro o almoço. Eu disse, mas jantar você janta. Ele ficou sem ele, falou, você não está jantando? Durante 14 anos. Ele disse, não, você sabe, a minha madrasta, ela fica reclamando. Eu como lá meus biscoitos, tomo iogurte, e para mim está bem. Eu falei, rapaz, você tem 14 anos, você não pode fazer isso. Esse cidadão acha que está bem. O demônio acabando com a família dele. Meu irmão, quando o Espírito de Deus sai de uma pessoa, o demônio chega. Ora, por que deixar o demônio chegar? Vamos amar a Deus, vamos praticar a palavra, vamos servir ao Senhor. Quarta-feira, domingo, é dia de ir na igreja, é dia de ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus é para ser lida, meditada todo dia, em qualquer situação. Vamos usar a palavra e vamos vencer, em nome de Jesus.